Ressignificar objetos que seriam descartados e reaproveitar objetos danificados é uma boa opção para renovar a nossa casa, além de evitar descartá-los e entulhar a natureza. Pensando assim, salvei um pote usando uma técnica simples e rápida que compartilho com vocês nesse vídeo. Olá, eu sou Eliana de Oliveira e vocês são muito bem-vindos ao Lioli Arte. A parte de baixo do pote estava boa, porém a tampa estava com a ponta quebrada e eu restaurei com porcelana fria. Modelei e deixei secar bem e depois lixei. Passei um pouquinho de cola antes para grudar a porcelana ali na louça. Como a superfície é bem lisa, passei 2 demãos de batida de pedra. Usei a preta, mas pode ser usada qualquer cor e também pode ser usado o primer no lugar da batida de pedra. Eu passei com um pincel macio e depois eu passei o rolinho para distribuir melhor a batida de pedra. Depois eu passei uma lixa gramatura 400, já bem desgastada, só para dar uma alisada nessa superfície. E sobre a batida de pedra, eu passei 2 demãos da tinta acrílica Mushroom, intercalando secagem sempre. E com uma demão já deu uma cobertura muito boa. E a tampa eu pintei com a tinta acrílica Pistache. Depois forrei a mesa porque essa técnica que eu usei faz bastante sujeira. Separei 4 cores, a cor que eu usei na tampa, que foi o pistache, areia, concreto e dark chocolate. E comecei com a tinta dark chocolate diluída na água. Usei um pincel batedor que se usa normalmente no tecido, mas pode ser um pincel daquele de cabo amarelo também. E até depois eu troquei por um pincel batedor um pouco menor porque ele era mais rígido e deixava os pingos mais grossinhos. E eu usei a técnica da chuvinha americana. Molhei o pincel na tinta diluída, retirei o excesso e depois segurei com o dedo polegar e com o indicador eu fui puxando os pelinhos de forma que a tinta fosse caindo feito uma chuvinha mesmo sobre a tampa. A tinta não pode ser diluída demais, senão ela faz um respingo assim comprido. E se for muito grossa também cai um pingão e fica estranho, então tem que dosar muito bem. E é sempre bom dar uma respingada primeiro em um papel ou em uma outra coisa antes de respingar na peça que a gente vai fazer. E tudo depende muito do resultado que a gente quer alcançar. E depois de fazer a chuvinha com essa cor em todo o pote, eu fui fazendo com todas as cores, uma por vez, em todo o pote, na tampa e na parte de baixo. E olha como ficou bonito. E depois de ter respingado todas as cores, eu voltei a respingar com mais um pouco do Dark Chocolate, porque eu achei que ele tinha ficado muito encoberto. E esse tom mais escuro, ele dá um efeito bem legal. E para impermeabilizar, eu usei a mistura de 2 partes de verniz acrílico brilhante para uma parte de lustramóveis. Essa mistura precisa ficar bem homogênea, então tem que levar um tempinho ali misturando bastante. Eu ali já tinha misturado e para depois então passar, para não ficar partes com brilhos diferentes. O lustramóveis misturado ao verniz facilita para passar e não deixa a marca do pincel. Fica assim bem gostoso e o resultado fica bem bonito. E ele não deixa o verniz brilhante ficar muito brilhante, ele fica acetinado. E se você misturar com o fosco, ele vai ficar fosco igual. E o efeito final, depois do verniz seco, fica assim, parecendo uma cerâmica.
Para tirar o grude entre a tampa e o pote, eu passei uma camada de lustramóveis, mas deveria ter passado óleo de coco ou óleo mineral para poder utilizá-lo com o alimento dentro também. E aí eu resolvi colocar um detalhe nesse pote. Então peguei 2 fios de couro e com a cola pano eu colei um no outro e passei fita crepe até que ficasse seco. Depois eu peguei um fio de barbante rústico e fui envolvendo os 2 fios de couro. Fui enrolando e passava um pouquinho de cola e depois prendia com a fita crepe até que ficasse tudo seco. E fui fazendo feito um zigue-zague ao redor de todo o fio. Depois, com a cola pano e algumas gotas da cola instantânea, eu colei no baixo relevo ao redor do pote. E quando já estava tudo prontinho, eu achei que a cor do couro estava destoando do restante do pote e resolvi pintar o couro com a tinta Dark Chocolate. E agora, o que você achou? Estava melhor antes ou depois? Esse fio de couro é opcional, pode ficar sem também. Uma outra ideia é colocar uma etiqueta com um couro sintético e escrever ali uma palavra com um stencil, colocar uma taxinha de cada lado e não colocar esse fio de couro. Então é só uma inspiração e você pode utilizar da forma que você desejar. Tomara que você aproveite essa ideia e salve algum objeto aí, usando essa técnica com suas cores de preferência. Muito obrigada por você assistir até agora e até o próximo vídeo. Tchau!